E nessa manhã, queridos, você está com papel e caneta. Eu quero, lógico que não de uma maneira profunda, porque seria impossível, em termos de tempo, em termos de papel para escrever, seria impossível. Mas nessa manhã nós vamos estar falando sobre o histórico de Deus. E nós vamos ver, queridos, o que nós podemos pegar, não todos os pontos, como lemos alguns pontos, e nós vamos descobrir que o nosso Deus tem um histórico fabuloso. Um histórico gigantesco. Então escreve aí, na cabeça da sua folha, escreve assim, o histórico de Deus. Escreve aí. É uma aula para você gravar, memorizar o histórico de Deus. Geralmente a gente destaca os personagens da Bíblia, falamos das qualidades desses personagens, falamos disso, falamos daquilo, mas hoje o protagonista número 1 é Deus, certo? Os outros são todos figurantes. Os outros são todos figurantes, como sempre foram. Tá? O histórico de Deus. Olha assim, número 1. Deus de Abraão. Qual é a história que Deus tem como Deus de Abraão? O que ele fez? O que marcou esse Deus como Deus de Abraão? O histórico de Deus número 1, Deus de Abraão. Deus de Abraão, número 1, Deus de Abraão. Cadê as crianças, gente? Não deixa eles na piscina, não, senão é prova pra gente. A Esther, o Caio, a Duda, a outra Duda. Eu chamo 3 crianças pra gente, gentileza. Primeira coisa, Deus como Deus de Abraão. O histórico de Deus, você pode anotar, é o Deus que chama. Primeira coisa que Deus como Deus de Abraão é o Deus que chama. Ele chama, posso escrever só isso? Chama. Deus chama Abraão. Deus escolhe. O interessante, queridos, que a gente não analisa isso, mas quando Deus chama Abraão, a virtude não está em Abraão, a virtude está em Deus, porque até na hora de escolher, Deus escolhe o certo. Até na hora de escolher, Deus escolhe o certo. Deus escolhe a pessoa que vai dar certo. Deus escolhe a pessoa que não vai ter alteração de plano. Aquelas milhares de pessoas que já existiam naquela época, Deus chama Abraão. Interessante, queridos, que era um tempo de idolatria, politeísmo, muitos deuses, mas Abraão identifica que era a voz de Deus e atende. O Deus de Abraão é o Deus que chama pelo nome. Ele não fez assim. Todo mundo olhou, né? Não é você não. Eu não. Ele falou Abrão. Deus chama Abrão pelo nome. O Deus que chama, o Deus de Abraão. Segunda coisa, o histórico de Deus é o Deus que promete. Anota aí. O Deus de Abraão é o Deus que chama e é o Deus que promete. E se você parar para analisar, queridos, ultimamente a gente tem sentido falta disso. A promessa de Deus, ela é completa. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Beleza, tranquilo, chamou. E no que consiste? O que era a promessa de Deus? Que Abraão sairia da parentela, mas ganharia um povo. Abraão sairia da terra dele, mas ganharia uma nova terra. É uma promessa completa. Uma promessa completa. Tudo que Deus faz, o Deus de Abraão, é um Deus que promete, mas promete de uma maneira completa. Não tem como Deus te prometer algo e não ser completo, que vá suprir todas as suas necessidades. O Deus que chama, ele quer exclusividade, e o Deus que promete é o Deus que vai uma promessa completa. E o Deus de Abraão ainda é o Deus que cumpre. É o Deus que cumpre. O Deus de Abraão é o Deus que chama, é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. Abraão viu a promessa cumprir na vida dele. Meu querido, se você tem promessa de Deus, isso não é chavão de pregador evangelista, de avivalista. Se você tem promessa, se foi Deus que fez, ele vai cumprir. Se foi Deus que fez, ele vai cumprir. Esse Deus do promete é o Deus do cumprimento. É que cumpre, isso. Deus que cumpre. Então, querido, histórico de Deus, Deus de Abraão. Número 2, Deus de Isaac. Não, número 2 é esse. Número 1 é Deus de Abraão. Número 2, Deus de Isaac. Deus que cumpre. Deus de Abraão. O Deus de Abraão, ele chama, promete, cumpre. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac.
O histórico de Deus, Deus de Abraão, chama, promete, cumpre. Agora o Deus de Isaac. Deus de Isaac, número 2, Deus de Isaac. Letra A. É o Deus que confirma a promessa. Deus de Isaac, letra A. O Deus que confirma a promessa. Deus se revela a Isaac como Deus de Abraão e fala, olha, como eu prometi para o seu pai Abraão, agora eu estou prometendo para você, Isaac. Deixa Abraão de lado. Eu e Abraão temos nosso acordo. Agora eu e você, Isaac. Fala, eu vou te abençoar. Eu vou te fazer grande. Eu vou te prosperar. O Deus de Isaac é o Deus que promete. O Deus de Isaac é o Deus que preserva. Isaac, o Deus de Isaac, letra A, o Deus que promete. Confirma a promessa. O Deus de Isaac, letra B, é o Deus que preserva. Deus de Isaac, letra B, o Deus que preserva. Deus preservou a Isaac. Preservou Isaac exatamente na terra dos inimigos. Preservou a Isaac no momento que a crise era alta. E a Bíblia diz que a fome que Isaac enfrentou foi maior que a fome de Abraão. Período de crise, para mim, período de escassez. O Esther já tinha se aparecendo aqui na frente. Vamos lá. O Deus de Abraão. Letra A, chama. Letra B, promete. Letra C, cumpre. O Deus de Isaac, letra A, promete. Letra B, preserva. E letra C, o Deus de Isaac, abençoa. Em Gênesis capítulo 26 diz que Deus abençoou Isaac 100 vezes mais. 100 por 1, né? Exatamente, 100 vezes mais. O Deus de Isaac é aquele que faz o seu trabalho dar resultado. O Deus de Isaac é aquele Deus que faz você colher o que você plantou 100 vezes mais. O Deus de Isaac é aquele Deus que faz você usufruir do fruto do seu trabalho. Deus não chamou Isaac, não colocou Isaac na promessa, porque sabia que Isaac não era por ser bonitinho, porque Deus sabia que Isaac ia ser um homem de trabalho. Isaac, por 4 vezes, tentou ter um poço, atrapalharam, mas ele não desistiu. O Deus de Isaac é o Deus que confirma a promessa. O Deus de Isaac é o Deus que preserva. O Deus de Isaac é o Deus que abençoa. Número 3, o Deus de Jacó. Número 3, Deus de Jacó. Letra A. Número 3, Deus de Jacó. Letra A. O Deus de Jacó é o Deus que valoriza. É o Deus que valoriza. Aonde que tirou isso, pastor? Deus permitiu que Esaú viesse primeiro. Esaú não se esforçou, Esaú não cuidou, Esaú não zelou daquilo que era dele. O que era dele? Direito de primogenitura. Esaú cuidou daquilo como se não fosse nada, de pouca importância. Deus viu que Jacó desejava, que Jacó almejava, que Jacó lutava. Deus passa para Jacó. Deus estava valorizando o homem que valorizava aquilo que Deus viu. Aí, querido, às vezes, você começa a parar e pensar, por que Deus abriu portas para mim e fechou? Porque Deus viu que você não valorizou como deveria. Você tinha que ter tido mais empenho naquilo que Deus te deu. Você tinha que ter zelado mais daquilo. Aquele dom que Deus te deu, você não cultivou para que ele fosse mais intenso. Aquela porta que ele abriu, você não fez questão nem de passar por ela. Aquela oportunidade que Deus te deu, você colocou em segundo e terceiro plano. O Deus de Jacó é o Deus. Tem pessoas inventando moda por aí. A Bíblia fala que Deus dá, Deus tira. Nós vamos ver daqui a pouco outro exemplo disso. Deus deu a você. Você não usufruiu como deveria, não tem problema. Deus não desperdiça dom, nem talento e nem bênção. Ele tira de você e dá para outro. O maior exemplo disso foi Esaú e Jacó. O direito era de Esaú. Não fez muita questão. Deus deu a Jacó. E que isso interessante que a gente pode analisar, que Esaú tinha aquilo por direito e esbanjou, esnobava. Jacó desejava aquilo com a alma dele.
Deus valorizou o esforço de Jacó e deu. Meu querido, aquilo que Deus deu na sua mão, valoriza. Porque tem alguém querendo aquilo exatamente que você tem. Não por inveja, mas por desejo da pessoa. Na hora que Deus vê que você está fazendo pouco caso, não se preocupe. É simples. Tira de você e dá outra. Naturalmente. Nós vamos ver isso lá na frente. A gente pode rapidamente pincelar Saul e Davi. Saul não tinha direito a nada, porque ele era da tribo de Benjamim, a última tribo. Aí vai ser o Benitas, o judeu, mas foi Saul. Saul entrou pela janela e não aproveitou. Davi entrou pela porta e aproveitou. O Deus de Jacó é o Deus que valoriza. O Deus de Jacó, letra B, é o Deus que transforma. Jacó entrou no plano de Deus de qualquer maneira, com esforço humano. Foi vencendo na malandragem. Foi vencendo com esforço. Jacó provavelmente, ele até se vangloriava. Enganei meu pai com a ajuda da minha mãe, enganei, comprei o direito de primogenitura do meu irmão e fiquei rico em cima do meu sogro e dos meus cunhados. Chegou uma hora que Deus falou: Jacó, vou te ensinar que quem está aí atrás disso tudo sou eu. Jacó começa a lutar com um anjo, que eu não tenho dúvida que era Jesus, e aí chega uma hora que Deus fala: Jacó, você acha que você pode alguma coisa? Você acha que você pode? Tá bom. Eu vou só te tocar no lugar. Eu vou te tocar entre o tronco e a sua coxa. Só ali. Podia te tocar numa artéria sua, podia te tocar na sua coluna vertebral. Não, só vou te tocar ali. Você vê a dor que é. Aí, quem entende de medicina, ou já ouviu falar, tem gente que quer cortar o pescoço para matar outro rápido, né? Tem uma veia aqui. Se cortar aqui, o cara morre muito mais rápido. Deus toca perto e fala: Jacó, a sua vida está na minha mão. Eu não tirei porque eu não quis. Aí Jacó fala o quê? Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele foi salvo comigo. Deus podia ter destruído Jacó ali. Deus mostrou a Jacó: sou eu quem mando nisso aqui. Você não ganhou a primogenitura porque você se esforçou. Porque lá no fim da sua mãe, eu falei que o maior serviria o menor. Meu querido, já tem um plano traçado para a sua vida. Nesse plano está dizendo que em alguma área você vai fracassar. Esaú não fez questão de mudar aquilo. Mas você pode fazer questão de mudar isso. Fala para Deus: Senhor, eu não quero que a minha vida siga do jeito que está. O Deus de Jacó é o Deus que valoriza, que transforma. O Deus de Jacó é o Deus que exalta. Acho que Jacó foi exaltado na vida de José. Oh, imagina seu filho virar governador. Imagina, presidente, seu filho vira governador e manda uma comitiva te buscar. Manda uma limusine trazer meu pai. E toda a honra que ele não teve, eu vou dar ele. Você nunca tinha pensado nisso assim, né? Jacó é honrado pelo filho. O filho que ele sofreu tanto porque ele pensou que tinha morrido, Deus exalta Jacó pelo filho. Filho amado de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus que transformou. Deus de Jacó é o Deus que livra seu filho da morte. Exalta o seu filho. E faz você ser honrado pela vida do seu filho. Aquilo que você não alcançou, Deus vai fazer seu filho alcançar. Vai dar para você. O Deus de Jacó é o Deus que valoriza. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. O Deus de Jacó é o Deus que honra os pais pela vida dos filhos. Ninguém da família, nem Abraão, nem Isaac, teve um filho tão honrado como Jacó. E olha que Jacó começou todo errado. Número 4. O Deus de Israel. Dá outro aí. Só um momento. Tem que deixar. O presidente pronto para carregar você, filho. Está acabando muito rápido. O Deus de Israel, número 4.
O Deus de Israel. Letra A. O Deus de Israel é o Deus que multiplica. O Deus de Israel é o Deus que multiplica. Não sei quantos se lembram, né? Meu povinho no sentido carinho, tá? De Volta Redonda tem isso quase que de Jacó. Israel, Jacó, entrou no Egito com 70 almas. Quando saiu no Êxodo, ele tinha cerca de 3 milhões de pessoas. O Deus de Israel é o Deus que multiplica. Entram 70 e saem 3 milhões. Mas o que eu quero destacar é que Deus multiplica, segura essa aí é boa. Essa aí não saiu agora não, só quando estava escrevendo. O Deus de Israel multiplica exatamente na sua dificuldade. É quando a escassez está batendo na porta, é quando não tem mais nada, Deus vai lá e multiplica. Israel cresceu assustadoramente quando o Egito assolava, escravizava, batia, tirava palha, tirava o barro, Israel crescia. O faraó mandava matar os meninos, eu acho que para cada um menino que matava, cresciam 20 mulheres. E mulher para procriar, meu Deus do céu. Os israelitas pareciam um coelho. Matava um, vinham 20. De 70 eles foram para 3 milhões de pessoas. O Deus de Israel é o Deus que multiplica no meio da escassez. O Deus de Israel é o Deus que faz milagre. Queridos, o Deus de Israel, que não poderia faltar, letra B, letra A, multiplica. Letra B, o Deus de Israel é o Deus que liberta com braço forte. E meu querido, atenta-se para essa palavra agora. Você já ouviu, mas eu quero que você grave isso. Pela primeira praga, pela terceira praga, terceira ou quarta praga, o faraó já tinha liberado o povo há muito tempo. O negócio ficou feio. A água virou sangue. Sapo ou rã para tudo quanto é lado. O cara ia pegar água, pulava uma rã. O cara ia comer uma comida, uma rã na colher. Aonde ele ia dormir, rã. Era de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Ele ia andar no chão, não tinha chão, era rã. Fora a cantiga, né? Fora o barulho, o chiado, o tempo todo. Detalhe, olha aqui para mim, detalhe. Aqui cheio de rã, aqui nenhum girino. No Egito cheio de rã. Na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não tinham nada. Mas ó, que negócio é esse? A partir dessa praga, o faraó já tremeu na base. Mas Deus, querido, Ele quer ser exaltado acima de tudo. Ele vai endurecer o coração de pessoas para mostrar que Ele é Deus. Ele quis mostrar para Faraó, olha, Faraó, eu custei entrar na guerra, mas quando eu entro na guerra, você pode estar nocauteado, mas não vou parar não. Eu tenho que acabar com sua raça, porque você tentou acabar com a raça do meu povo. O Deus de Israel é o Deus que liberta. Liberta destruindo o Egito. Liberta abrindo o mar vermelho. Liberta atrasando a Faraó. Liberta matando o exército de Faraó. Meu querido, você pode ter certeza disso. Não há cadeia que vai perdurar na sua vida. Porque eu falo isso sem medo de errar, porque o nosso Deus é assim. Se tiver que matar, Ele mata. Mas Ele te liberta. Pastor, que absurdo é esse? Ele matou o filho dele por você. Foi ou não foi? Foi. A minha filha Esther canta muito isso. As mãos que segurou o martelo é a mão de Deus. Os cravos que feriram era o meu e o seu. Foi Deus que escolheu a madeira, Deus que escolheu o prego, Deus que escolheu o martelo. Foi Deus que falou para o povo: crucifica o meu filho. Foi Deus que executou a Jesus. Por amor a mim e a você. Se Ele foi capaz de permitir a morte de Jesus, Ele faz qualquer coisa para te salvar. Para te libertar. Qualquer coisa. Espero que não seja o caso de alguém aqui, mas se seu filho estiver na mão de algum bandido, traficante, o traficante se prepare. Ele está frito. Ele está frito. Ele está frito. Aconteceu. Eu acho que ela não ficou sabendo, não contei esse detalhe. Tamires desviou. Essa aqui. E uma bambambam do bairro falou assim: pastor, vou dar uma costa nela. Eu virei para a pessoa, fui lá na casa da pessoa. Só vou te avisar uma coisa. Falei bem ligeiro com a pessoa. Só vou te falar uma vez. Ela é desviada, mas ela é ungida de Deus. Eu, se eu fosse, você não tocava nela, não. Ela olhou para mim e disse: não estou te ameaçando, não.
Eu estou prometendo. Porque o Deus que cuida dela não vai deixar barato. A pessoa não ouviu. Resumindo, o chefão está preso, deve pegar de 20 a 25 anos, e a outra teve que mudar do bairro. Eu não tinha avisado. Aí o pessoal acha que eu sou camargo, não está batendo, não está solto no nome de Deus. Eu cheguei na cara dela e disse, não faz isso, eu estou te avisando. Não faz isso. Não, mas isso que põe na minha conta. Põe na minha conta. Eu estava escrevendo, põe na minha conta. E lá em Santa Cruz, né, missionário? Né? Lá na Santa Cruz eu tenho crédito. Essa turma eu tenho. Põe na minha conta. Ah, não, então tá. Então faz. Depois você me fala. A menina só está emagrecendo, está parecendo quase um palito. Teve que mudar do bairro, teve que mudar da cidade. Ainda não se atentou. Que foi questão de Deus. Mas eu avisei que não podia mexer com ungido. Ungido é problema de Deus. Ungido é problema de Deus. Estou certo, presbítero? Ungido é problema de Deus. E o Deus de Israel é o Deus que liberta. O Deus de Israel é o Deus que sustenta, letra C. O Deus de Israel é o Deus que sustenta. Ele fala que o povo andou 40 anos no deserto, a roupa não ficou velha e o sapato não estragou, as sandálias não estragou. E detalhe, eles sempre estavam na moda. Israel nunca estava ultrapassado a moda de Israel. Eles estavam sempre na moda do deserto. Sandalhão solto, camisa solta. Deus mantém um povo sustentado por ele. Aí vai lá em Deuteronômio 8 e fala, e fosse deixou passar fome para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Deus de Israel é o Deus que multiplica, é o Deus que liberta, é o Deus que sustenta e é o Deus que prova. Eu não sei por que até hoje tem crente que tem medo de prova. É absurdo que eles têm medo de prova. É que dói, pastor. Eu expliquei, para com isso. Quase tudo na vida é provocador. O pecado é provocador. Relacionamento com qualquer pessoa é provocador. Estou exagerando? Criar filho é provocador? Uau. Casamento provocador? Tudo provocador, queridos. E a dor que vem da provação é para te fortalecer. Mas o principal que Deus tem me falado ultimamente, a prova, não pense que você é o centro das atenções da prova. Vira para o seu irmão, para o seu irmão e fala, ei, fala com ela, fala. Para de ser boba. Para de ser boba. Você não é o centro das atenções Não é o centro das atenções. da prova. Da prova. É, tem gente que fala, eu estou sendo provado. Aí a pessoa acha que ela está no pedestal e todos os anjos estão olhando para ela e provando. Ela fala, ei, o centro da sua prova é Deus. Deus te prova para ele ser glorificado. Na hora que eu estava ouvindo um cântico aqui, isso aqui eu vou ver se eu compro esse canto aqui só para mim. Queridos, a gente tem uma ideia errada. Sadraque, Mesaque e Abednego, como que eles foram para a fornalha? Tranquilo. Tranquilo, nada, eles foram revoltados. Tranquilo. Não, esse rei parece bobo, eu vou adorar esse Deus, nada. Parece bobo, rapaz. Eu morro, mas não adoro esse Deus, esse rei. Não vou adorar esse Deus, não. Vai Deus de frente. Ó rei, fique sabendo. Se Deus quiser, ele me livra da sua mão. Se ele não quiser, eu vou morrer. Mas ao seu Deus eu não vou adorar. Ponto final, rei. Aí Nabucodonosor ficou tão chateado. Aqueça 7 vezes mais. Vocês acham que eles foram? Não. Eles foram de peito aberto. Põe mais aí. Os caras que levaram eles derreteram. Vamos abrir da fornalha. Aí é por minha conta. Se fosse eu um deles, quando o rei olhasse, eu estava jogando uma amarelinha. Lá na fornalha. Esse povo, é isso que a gente tem que entender, querido. O centro da prova é quem? Deus. É Deus. É Deus que tem que ser honrado, é Deus que vai ser glorificado. Você é um instrumento que Deus vai usar para ele ser glorificado. É isso que a gente tem que entender. A gente vive muito egocentricamente. Gostaram, né, da palavra, né? A gente vive muito, a gente colocar a gente no centro. Mas nós temos que viver teocentricamente. É colocando Deus no centro. É Deus que está no centro. Porque sabe quando é que você fica no centro das atenções? Quando é tentação. Aí você vira o centro das atenções. Porque aí é a sua carne, aí é o seu desejo, aí a sua salvação está em risco, aí você é o alvo, porque Satanás quer mostrar que você pode.
Porque o que é a tentação? É satisfação do próprio eu. O meu eu está satisfeito na tentação. E aí, ó, ele está sendo assediado. Ó, e aí? Vem um daqui, vem um dali, e aí? O diabo. E tem gente que gosta que o diabo perturba ele. O diabo está atrás de mim, ó. Tá vendo como eu estou? Para com isso. É o diabo atrás de mim, rapaz. Pelo amor de Deus, nem na frente, pular caindo no outro. Quero ser cercado de tentação, não. Porque a tentação exalta, entre parentes, o homem. A aprovação exalta a Deus. É isso que a gente tem que entender. Deus de Israel é o Deus que prova Israel. Número 5, o Deus de José. Número 5, o Deus de José. Vamos conferir, vamos ver se eu estou passando para vocês direitinho. Número 1, Deus de Abraão. Letra A, repitam para mim. Deus que chama. Letra B. Deus que promete. Letra C. Deus que cumpre. O Deus de Isaac. Deus que confirma a promessa. Letra B. Deus que preserva. Letra C. Deus que abençoa. Deus de Jacó. Deus que valoriza. Letra B. Deus que transforma. Letra C. Deus que exalta. Exalta quem? Os pais através dos filhos. Deus de Israel. Deus que multiplica na escassez. Isso mesmo, Deus que multiplica na escassez. Letra B. Deus que liberta com braço forte. Letra C. Deus que sustenta. E letra D. Deus que prova. Isso. Agora o Deus de Josué. Não podia faltar esse destaque. Josué. Ele já passou de José há muito tempo. Josué, então eu falei, pronto. O único que não é aqui é Deus, gente. Já fui eu de gráfica aqui. Caligrafia. Deus de Josué. Letra A. É um Deus de estratégias. Queridos, só nós, os seres humanos, que não temos estratégia para nada. A gente vai na cara, na coragem e na falta de estratégia. Todas as batalhas de Josué, todas eram estrategicamente montadas por Deus. Muro de Jericó. Descobrir o pecado de Acã. Atravessar o Rio Jordão. Tudo era estrategicamente montado por Deus. O Deus de Josué mostrou que ele é um Deus militar. É um Deus que ele vence a batalha não meramente pelo seu poder, mas pela sua estratégia. Em todo momento. Josué, em dado momento, ele para de ouvir a voz de Deus e faz aliança com um povo chamado Gibeonitas. Depois ele descobre que ele foi enganado pelo povo. E aí os Gibeonitas entram numa confusão e falam: Josué, você tem um acordo com a gente, tem que vir defender a gente. Josué vai defender o povo. No meio da batalha, Josué percebe que está vencendo, só que tem que começa a anoitecer, a escurecer. O que Josué faz? Para sol aí e para a lua. Essa parte que eu gosto. Josué para a terra. Mas onde está a estratégia aí? Deixou o dia mais longo, que é a melhor estratégia que essa. Enquanto o povo não venceu, a coisa não voltou a funcionar. O Deus de Israel, o Deus de Josué, é o Deus de estratégia. Letra B. O Deus de Josué é o Deus de batalha. O livro todinho de Josué é livro de batalha. Josué vence guerra, vence batalha, vence um rei, vence 2 reis. Aí eu vi a lista de quantos reis que Josué venceu. Alguém lembra? Pelo amor de Deus, quando Josué venceu 5 reis, eu tinha que dar uma coça nele. Josué venceu 31 reis. O cara não era fraco, não. Com a estratégia de Deus. E Deus na batalha tinha que vencer. O Deus de Israel, o Deus de Josué, é o Deus de batalha. É o Deus que entra para vencer e para detonar. É o Deus de batalha. Ele é general de guerra. Deus é especialista em batalha. Quando Josué encontra com Jesus Cristo, pastor, é Jesus Cristo? Era. Porque Josué pergunta: quem é você? Um dos meus ou um dos deles? Qual é a resposta que ele ouve? Eu sou o príncipe do exército dos céus, do Senhor. Mas podia dizer arcanjo Miguel, não era Miguel. Porque Josué o adora e ele recebe a adoração. Anjo nenhum recebe adoração. Da parte de Deus, não. Ele recebe a adoração de Josué. Era Jesus Cristo. Imagina. Não é príncipe. Vou te falar um mistério que você não está sabendo. Está sentadinho aí?
o mesmo príncipe do exército que apareceu a Josué está do seu lado, com a mão furada, lutando as suas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! Ah, se eu for Josué, eu já tirei a armadura, eu estou até descarregando para você vencer suas batalhas. O Deus de Josué, letra C, é o Deus de vitórias. É o Deus que te dá a vitória. É o Deus que faz você vencer. Ele monta estratégia, ele entra na batalha, mas a vitória é sua. A glória é para quem? Para ele. Mas a vitória é sua. É isso que tem que entender. De quem é a vitória? Minha. Nossa Deus, você acabou de perder, misericórdia. De quem é a vitória? Minha. Minha. E a glória é de quem? Deus. Deus. O Deus de Josué é o Deus de vitória. Agora vem um outro ponto aqui que parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O Deus de Josué é o Deus de estratégia, é o Deus de batalha, é o Deus de vitória e é o Deus de conquistas. Tem muito crente vencendo e não está conquistando. Tem muito crente que está contando testemunho, no final do testemunho você descobriu que o crente não tem nada. Olha que você prova que Deus vive, o que você tem nada? Quer ter as suas conquistas. Se você venceu, é uma coisa, mas você tem que ter conquista. E Deus chama a atenção de Josué e falou, olha, Josué, ficou muita coisa para conquistar ainda, Josué. Te dei estratégia, entrei com você na batalha, e você não conquistou tudo. O histórico de Deus. Número 6. O Deus dos juízes. O Deus dos juízes. Primeira coisa que a gente vê, queridos, não sei se você já estudou, já leu o livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes aqui? Que? Nossa, é livro que dá para fazer filme de Hollywood, menino. Nosso Deus, o Deus de Juízes, que primeira coisa, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus pegava as pessoas mais estranhas. Deus pegava as pessoas mais erradas. Letra A, o Deus de Juízes. Letra A, não faz acepção de pessoas. Se você olhar os juízes que Deus escolheu, nosso Deus. Primeiro, escolheu um tal de Baraque que era medroso, só ia se Débora fosse. Segundo, escolheu um cara, que o Brasil falou ontem, que era beberrão, mentiroso, mulherengo, Sansão. Escolheu depois, escolheu o menorzinho que está aí nessa lista, Samuel. O Samuel também foi um que foi criado sem a mãe. Então, escolheu um que era filho de prostituta de adultério, Jefité. A mãe teve um caso fora, veio o filho. Quando a mãe e o pai morreram, ele foi expulso. Não, você é filho bastardo da nossa mãe. Você não tem parte na herança. Foi mandado embora. Foram esses os juízes que Deus escolheu. Deus, no livro de Juízes, o Deus de Juízes é o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele escolhe qualquer um, literalmente. E aí Jesus repetiu isso. Vocês viram o histórico dos apóstolos? Meu Deus do céu. 12 homens daqueles numa igreja arrebenta qualquer igreja. Nós, 12 homens daquele ali, fecha a igreja e sai do lucro. O Deus de Juízes não faz acepção de pessoas. Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo. Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Foi isso o livro de Juízes. O tempo todo Deus escolhia a escória da sociedade. Deus escolhia os piores filhos, escolhia os piores pais, escolhia os impensados. O livro de Juízes é um livro que mostra que Deus não faz acepção de pessoas. O livro de Juízes, letra B, é o Deus de Juízes, é o Deus que capacita. Aqueles homens, queridos, eles, na hora que eles precisavam, o que acontecia? O Espírito Santo vinha, entrava, eles arrebentavam e livravam o povo. Eram homens assim. O livro de Juízes mostra constantemente Deus capacitando as pessoas. Deus dando condições e habilidades e estratégias que pessoas não sabiam e não tinham condições. O Deus de Juízes é o Deus que não faz acepção. O Deus de Juízes é o Deus que capacita.
Letra C, o Deus de juízes é o Deus que dá oportunidade. Por um lado, o que a irmã Jamile falou é verdade. O livro de Juízes é um pouco chato. Chato pela constante e redundante atitude impensada e insensível, ausência de inteligência, ausência de respeito e temor de Israel. Caiu no mesmo erro. Perfeito. Queria ter uma mulher assim. Eu já tenho. Da pessoa. Israel estava bem com Deus. Ficava muito bom. Israel se desviava, pecava, errava. Aí Deus montava um povo, escravizava Israel. Israel ficava 10 anos, 7 anos, 20 anos sofrendo. Aí eles lembravam de clamar. Aí eles clamavam a Deus. Aí Deus levantava um libertador. O libertador salvava o povo ficava bem. Ficava bem. Aí o libertador morria, Israel pecava. Deus mandava um povo para escravizar. O povo clamava. Deus mandava um libertador. O libertador libertava. O povo ficava bem. O libertador morria, o que acontecia? O povo pecava. Deus mandava o inimigo. O povo clamava, Deus libertava, o povo ficava bem, o juiz morria, e aí? O povo caía. O livro de Juízes todo dia é isso. O tempo todo o livro de Juízes é isso. E que isso que a gente pode tirar daí, o Deus dos juízes não faz acepção de pessoas, capacita. Letra C, o Deus dos juízes dá oportunidade. Deus constantemente deu oportunidade para Israel mudar de vida. Deu livramento, deu libertação, tirava do poder do inimigo, usava instrumento para libertar. O livro de Juízes, o Deus de Juízes, é o Deus que não faz acepção. O Deus de Juízes é o Deus que capacita. O Deus dos Juízes é o Deus que dá oportunidade. Estamos terminando. São só mais 2 currículos de Deus. Número 7. O Deus da nação de Israel. O Deus da nação de Israel. Letra A. Aí é pesado. Dá liberdade de escolha. Letra A. Dá liberdade de escolha. Tem que ver de quem é depois do Alex. O que acontece, queridos? O povo olha os outros povos e fala, nós queremos ser como eles. Queremos ter um rei. Samuel entristece. O que é que Deus fala para Samuel? Eles não estão rejeitando você, Samuel. Estão rejeitando a mim. Não é você que está sendo rejeitado. Está rejeitando a mim. E Deus fala, tá bom, Samuel, vai lá. Aí vem aquele homem alto, bonito, que a Bíblia diz que ele era. Ele era tão alto que ele se sobressaía daqui mais ou menos para cima, mais alto que todo mundo. O homem mais alto que ele, a cabeça dele batia quase que no cotovelo de Saul. Tão alto que era Saul. É ele que é o rei. Primeiro, a tribo de Benjamim, não podia ter sido. Era a menor tribo. Segundo, Saul estava lá, não era pela reunião que estava tendo. Saul estava procurando as jumentas do pai. Não estava nem preocupado com aquilo lá, não. Vamos lá. Não quero ser, Deus me livre, não quero ser. Você vai ser, cara, ponto final. Urgem a Saul rei. Saul foi um homem que não tinha muita ligação com Deus. Ele dependia de Samuel para ter intimidade com Deus. Pastor, uma coisa muito interessante. Nesses tempos que eu estou na igreja, eu tenho visto que a maioria das pessoas que Deus unge não quer aquilo que Deus tem para ela. Tem muito disso, concordo plenamente, tem muito disso. Realmente tem muito disso. Eu não queria ser pastor, eu não queria ter esses dons, eu não pedi nada, eu não queria isso, eu não queria aquilo. Exatamente. Muita gente tem muitas atitudes dessas. Aí, mas tem vários motivos para isso. Tem vários motivos. Cada um tem o seu motivo. Mas o pior de todos é quando a pessoa despreza essa oportunidade. Tem vários motivos. Vamos lá. O Deus que dá a escolha. O Deus da nação Israel é o Deus que dá liberdade de escolha. Número 2.
O Deus de Israel é o Deus que rejeita. Se você olhar lá em 1 Samuel capítulo 16, ele fala: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Porque eu o tenho rejeitado. O pessoal fica com essa mania aí, boba, de falar que Deus não rejeita, que Deus não rejeita assim. Mas não está servindo para ele, porque ele vai ficar. Imagina, você vai numa loja, o Tiago, Joaquim e o Germano. Você vai comprar uma camisa, a camisa está assistindo vocês. Vocês vão levar essa camisa. Vocês estão rejeitando a camisa, nós não queremos essa camisa, queremos outra. Você pode rejeitar e Deus não pode? Por quê? Não está servindo para Deus? Acabou. Deus disse isso com Moisés. Chegou uma hora, Moisés, acabou, está velho, avançado em dias e já perdeu o pulso. Vamos dormir. Vamos descansar, Moisés. Chega. O Deus de Israel é o Deus que rejeita. O Deus de Israel, letra C, é o Deus que unge os seus escolhidos. Agora Deus fala, agora sou eu. Agora Samuel, sou eu que vou escolher. E quem eu estou escolhendo é da tribo de Judá, vai ser Davi. Deus escolhe a Davi e unge a Davi. Então o Deus de Israel é o Deus que unge, é o Deus que escolhe. E por que Davi foi escolhido? Segundo Atos 13, 22. O que diz lá? Por que foi Davi escolhido? Ele era menino só. Hã? Ele era menino só. Também, mas Davi tem uma particularidade. Lá diz o quê? Escolhi a Davi, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus queria alguém que fizesse a vontade dele em Israel. Daí que se dá o segredo, que às vezes Deus escolhe pessoas sem capacidade, mas ele vê naquela pessoa que vai ser uma pessoa submissa, e aquilo que Deus mandar, ela vai fazer. Deus não quer grandes homens, grandes mulheres. Deus quer pessoas pequenas, para que sejam submissas. Eu não sei se eu já contei isso, ou quanto tempo que eu contei isso. Um rei achou um diamante muito grande e fez um concurso para fazer um pedestal para colocar o diamante em cima. Doutor, quem fizer um pedestal bom, bonito, que for aprovado, eu vou dar X de riquezas. E foram pessoas diversas para a fila. Um fez um pedestal de ouro, outro fez enrustido de pedras, outro fez de prata, outro fez de bronze. E chegou um cara lá com um pedestal de madeira, simples, bem trabalhado. E todo mundo zombou dele. Pô, meu amigo, você tem um pedestal ridículo desse de madeira? E no final da história, foi eleito o pedestal de madeira. Aí perguntaram para ele, mas peraí, quantos pedestais que o senhor ia ganhar valiosos? O rei respondeu simples. Eu queria um pedestal que destacasse a pedra, não que brilhasse como a pedra. Deus escolhe a mim e a você, não é para brilhar como ele, é para destacar a glória dele. Então Deus quer pessoas que façam a vontade dele. Aí ele escolhe Davi. Por que, queridos, que Deus quer pessoas que façam a vontade dele? Porque Deus quer reinar através das nossas vidas. O Deus de Israel é o Deus que reina. Escreve aí. O Deus de Israel é o Deus que reina. Deus de Israel é o Deus. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Letra E. O Deus de Israel, o Deus da nação de Israel, é o Deus que sempre fala. Aí o povo começou a pisar na bola com Deus. O povo começou a se prostituir com outros deuses. O povo começou a desobedecer a Deus. Aí Deus começou a falar com o povo. Olha, eu vou arrancá-los da terra prometida. Ora, eu vou tirá-los daqui. Olha, eu vou levantar um exército forte que vai destruir vocês. E Deus foi falando através de Isaías, Jeremias, Amós, e foi Oséias, e foi falando, o povo não foi ouvindo. O Deus de Israel é o Deus que sempre fala. Então um versículo bíblico, não me recordo a referência, que diz que Deus jamais faz algo sem comunicar aos seus profetas. Israel foi sendo avisado, não deu ouvido, e o Deus de Israel é o Deus que disciplina. Aí o que aconteceu? O reino foi dividido. Quando o reino do norte foi levado, o reino do sul começou a rir. Olha lá,
capturaram o reino do norte. Aí Deus levanta o profeta e fala, nós não somos vocês. Deus vai fazer isso, não. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ah, bom, sim. O Deus de Israel é o Deus que disciplina. Último tópico, número 8. Tá vendo? Foi numa manhã. Você foi de Gênesis até Neemias. O Deus do exílio. Número 8. O Deus do exílio. Do exílio. Ou pode colocar entre parênteses, cativeiro. Letra A. O Deus do exílio, o Deus do cativeiro, é o Deus companheiro. Mesmo o povo estando lá, merecidamente, mesmo o povo em castigo, mesmo o povo ter plantado aquilo para colher futuramente, Deus não abandonou. Para de escrever e olha para mim, uma coisa interessante. Como que os homens são diferentes de Deus em muitas coisas. Certas igrejas, eu louvo a Deus que eu não faço parte dessas certas igrejas. Quando disciplinam alguém, o que as igrejas fazem? Expulsa, abandona, não nos livramos do problema. Vai para os quintos. É assim que Deus age? Não. Todas as pessoas que Deus disciplinou, Deus andava com a pessoa. Deus andava com a pessoa porque a disciplina não é para destruir, é para corrigir e trazer a pessoa de volta. Aleluia. O Deus do exílio é o Deus companheiro. Ou estou exagerando? Não. Deus estava na Babilônia com Daniel? Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego? Com certeza. Deus estava. Deus do exílio é o Deus companheiro. Ele vai até te disciplinar, mas ele não vai te abandonar. Hora nenhuma. O Deus do exílio é o Deus, letra B, é o Deus que coloca em evidência. Letra B, Deus do exílio. Letra A, é o Deus companheiro. Deus do exílio. Letra A, Deus companheiro. Letra B, coloca em evidência. Letra B, coloca em evidência. Queridos, Daniel foi conselheiro do rei, dos reis, durante 70 anos. 3 reis mantiveram Daniel no poder. Morria um, viu outro, deixa Daniel. Morria um, viu outro, deixa Daniel. Morria um, deixa Daniel. Daniel ficou em evidência na terra da Babilônia. O Deus do exílio, o Deus do cativeiro, é o Deus que coloca seus servos em evidência. É o Deus que coloca você em evidência, que faz a diferença. Isso não foi diferente com José do Egito. Aonde José do Egito passava, ele ficava em evidência. Davi, quando estava fugindo de Saul, aonde Davi ia, ficava em evidência. Teve uma certa vez que Davi comandou os filisteus numa guerra e venceu. Porque Deus é o Deus da evidência. E por fim, para terminar, graças a Deus, não estão deixando a gente terminar direito. O Deus do exílio é o Deus que restaura. É o Deus que leva o povo de volta. É o Deus... Eita glória! É bom demais. É o Deus que traz o povo de volta e faz uma promessa. Qual é a promessa? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aquilo que vocês viram com Salomão não é nada. O templo de Salomão, Senhor, o templo de Salomão não tinha mais dinheiro, era mais bonito, era tudo de ouro. Deus vira para Zorobabel, fala: Zorobabel, a glória desse templo vai ser muito maior, vai transcender a glória do templo de Jerusalém e de Salomão. O Deus do exílio é o Deus que faz a glória da primeira casa ficar maior que a da primeira. É o Deus que restaura. É o Deus que disciplina e deixa a gente melhor do que era. É o Deus que organiza tudo. Eu gosto dessa palavra restaurar, que é uma palavra usada para os grandes artistas, os grandes especialistas. Tem um quadro bonito, antigo, ele sofreu um dano. Qual a palavra que você usa? Conserta ou restaura? Restaura. Por que eu gosto dessa palavra? Porque você só restaura aquilo que tem valor. E não tem valor, você joga fora. Se você ainda está vivo e viva, porque você tem valor para Deus, e Deus vai restaurar a sua vida, porque você é valioso e valiosa para Deus. Amém? Amém.
Deus nos abençoe. Guarde isso que está dizendo depois. Tá? O histórico de Deus. Creia nisso, viva isso. Você foi de Gênesis até Malaquias. Em cima disso aí. Amém? Vamos